Olá, queridos amigos. É uma alegria estarmos juntos aqui nesta ocasião para falarmos um pouco sobre Jesus e o sentido da vida. Falar de Jesus porque ele é, de acordo com o que o Espiritismo nos ensina, o nosso modelo e guia. É aquele que veio aqui, que viveu, que nos deixou os ensinamentos acerca da lei de Deus e nos mostrou de que forma colocá-los em prática na nossa vida. Falar do sentido da vida, porque somente compreendendo os ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita também veio para nos aclarar, é que nós vamos entender o sentido da vida e compreendermos o porquê de tantas coisas que acontecem na nossa vida, na vida dos nossos entes queridos e no mundo como um todo. A humanidade sempre esteve em busca desse sentido da vida. Sempre tivemos aquelas perguntas, aquelas indagações normais a cada um de nós. Quem somos nós? Já existíamos antes de nascermos aqui? Onde estávamos? Para onde vamos após a morte do corpo? Se é que vamos para algum lugar, existe vida após a morte do corpo? Por que Deus permite, se é que Deus existe, que existam tantas diferenças e tantas desigualdades no mundo? Porque enquanto alguns nascem saudáveis, inteligentes, né, com todas as oportunidades, outros nascem doentes do corpo, da mente, da alma. Então, essas indagações sempre fez com que o homem buscasse as respostas. E nós sabemos que de tempos em tempos, Deus nos envia espíritos missionários, os profetas, aqueles que vêm, reencarnam na Terra, com o objetivo de auxiliar a evolução do nosso planeta. Nós tivemos inúmeros profetas. Destacamos Moisés, que foi muito importante, porque nos trouxe a primeira grande revelação, trazendo as leis divinas, quando trouxe os 10 mandamentos, que era um código de ética e de conduta importantíssimo para aquele nosso momento evolutivo, mas que ainda continua mais atual do que nunca. Depois tivemos Jesus, o nosso modelo e guia, que trouxe a segunda grande revelação, que está registrada nos evangelhos, que relataram os seus feitos, aquilo que ele viveu e aquilo que ele ensinou. Depois tivemos outros inúmeros profetas, até que tivemos a terceira grande revelação, que é exatamente a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. E a doutrina dos Espíritos, que veio por intermédio de vários espíritos, por meio de vários médiuns, em lugares diferentes. Essa doutrina veio nos comprovar que nós somos, sim, seres imortais, que prosseguiremos vivendo após a morte desse corpo, porque fomos criados por Deus e destinados à perfeição. Mas temos o poder de escolha, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, nós somos quem determinamos qual será o nosso ritmo de evolução. Porque o nosso destino, sendo a perfeição, requer de nós as escolhas acertadas, o esforço necessário para superarmos os vícios morais que trazemos dentro de nós e conquistarmos as virtudes, que é a nossa meta, o nosso objetivo. Quando nós reencarnamos, o nosso objetivo é de termos a oportunidade de resgatarmos os erros do passado, de aprendermos com novas situações que a vida nos oferecer e de retornarmos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, melhores do que quando aqui chegamos. E nós queremos, então, pensando nesta destinação, nesse aperfeiçoamento moral que é esperado de cada um de nós, compartilharmos agora um arquivo em PowerPoint que vai nos ajudar na condução dos nossos pensamentos para que possamos refletir acerca dessa temática. Então, nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 1, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que será que Jesus queria dizer com isso, né?
Quais são, então, as características, os caracteres desta perfeição? Nós vamos saber que é a perfeição moral. E esses critérios, esses caracteres, eles são apresentados por Jesus no seu evangelho. E eles vão se desdobrar em 3 pontos fundamentais, de acordo com o que esse ensinamento nos diz. Em amarmos os nossos inimigos, e a gente sabe que isso é um desafio, não é verdade? Não é algo simples, mas é algo que é possível, porque Jesus nos deu esse exemplo. Depende, então, de cada um de nós, do esforço que cada um de nós vai empreender, no sentido de domar as suas más inclinações e nos tornarmos pessoas melhores. Nós sabemos que isso depende muito do processo do autoconhecimento. É muito importante que nós desenvolvamos logo de início a virtude da humildade. Esta que é uma virtude de base, necessária para que nós possamos conquistar as demais virtudes. A humildade ela é necessária para que nós possamos colocar em prática aquilo que Santo Agostinho nos recomendou, acerca de diariamente, quando nos deitarmos, passarmos em revista o nosso dia, percebendo onde erramos, onde acertamos, em que é que nós podemos melhorar. Então, a humildade ela é necessária para esse autoconhecimento, e a partir do momento em que nós vamos nos conhecendo, nós vamos aprendendo que nós somos falíveis, que nós cometemos erros, que, portanto, é natural que nós também enxerguemos os erros nos outros, lembrando de que nós também erramos. Então, fica mais fácil de nós perdoarmos, de entendermos a fragilidade do nosso irmão, e assim nós vamos aos poucos aprendendo esse amor que Jesus nos recomendou, inclusive direcionado aos inimigos, aqueles que não querem o nosso bem. Mas ele disse, então, amar aos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam. Olha só. Isso quer dizer o quê? É claro que nós não vamos ter um sentimento de ternura, de carinho imenso por aqueles que são difíceis, que nos odeiam, que nos querem mal, que fazem o mal para nós. Mas quando nós fazemos o bem na oportunidade que nós temos, nós estamos, sim, seguindo a orientação de Jesus, de retribuir o mal com o bem. E orar pelos que vos perseguem ou caluniam. A oração, ela é um recurso preciosíssimo para todos nós, e não somente em nosso benefício, ou em benefício dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas em benefício de qualquer um. Nós podemos orar por toda a humanidade. Podemos orar e devemos pelos nossos inimigos, por aqueles com os quais nós não tenhamos relações de harmonia. Isso vai ajuda a quebrar esta animosidade que existe, ajuda porque nós estamos nos colocando na posição daquele que aprende a perdoar e que faz o bem, sem olhar a quem. E Jesus nos alerta, se somente amarmos aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos disso? Então é necessário que nós aprendamos, e isso é com exercício, isso é com luta diária. É importante que nós aprendamos a amar as pessoas mais difíceis. Porque amar aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles com os quais nós nos relacionamos bem, isso é muito fácil. A dificuldade e o grande desafio é nós aprendermos a amar aquelas pessoas mais difíceis. Começando por aquelas pessoas difíceis que estão conosco na mesma família, no mesmo lar. Quantas dificuldades de relacionamentos existem entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos? Nós sabemos que a família, ela não é obra do acaso. Nós estamos situados na família necessária para esse nosso momento, para essa reencarnação. E as pessoas que estão conosco nesta família têm uma razão de ser. Então, por isso, mais do que nunca, é importante que nós aprendamos a amar as pessoas difíceis, as que estão na nossa família e outras que também fazem parte do nosso relacionamento. E muitas vezes que nem fazem parte do nosso relacionamento, mas que representam papéis importantes, né, na direção do nosso Brasil, das nações, os nossos políticos, os líderes. Precisamos aprender a orar por eles,
porque está sobre os seus ombros os nossos destinos, destino do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Precisamos direcionar os nossos bons pensamentos e sentimentos para que eles possam fazer o melhor, porque isso é importante para todos nós. Nós sabemos que a evolução humana, de acordo com o que nós aprendemos no Espiritismo, ela se dá gradualmente. E nós habitaremos mundos que estejam de acordo com o momento evolutivo em que nós estivermos. Então, Kardec, os espíritos de forma didática, dividem os mundos em primitivos, que são aqueles destinados às primeiras reencarnações humanas, mundos de expiações e provas, onde o mal sobrepõe-se ao bem, e nós sabemos que a Terra é um mundo de expiações e provas, que está neste momento passando por um período de transição. A partir do momento, e essa transição é lenta, ela não acontece de uma hora para outra, mas a partir do momento em que nós começarmos a nos modificarmos, vamos nos modificando, o planeta está evoluindo, nós vamos evoluindo, a Terra se tornará um mundo de regeneração. Onde ainda existe o mal, mas o bem já começa a aumentar. Na sequência, à medida em que nós vamos evoluindo, nos aperfeiçoando, valorizando mais as questões relacionadas ao espírito e não à matéria, valorizando mais o ser e não o ter, nós vamos, então, o nosso mundo vai evoluindo, nós estamos evoluindo, e viveremos, então, num mundo ditoso, onde o bem prepondera sobre o mal. O mal aí é tímido, o bem já está dominando. Até que, por fim, quando chegarmos à condição de espíritos perfeitos, habitaremos os mundos celestes ou divinos, que é justamente a morada destes espíritos. Então, o Evangelho também nos diz assim: no seu início, o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Ou seja, quanto mais nós buscarmos a espiritualização, a ligação, a relação com as questões transcendentes do espírito, mais significa que nós estamos compreendendo a essência da vida, o porquê da vida. Isso é muito importante. Que nós, sim, é claro, os bens materiais, eles são importantes para a manutenção da nossa vida aqui. É justo que nós desejemos dar condições de conforto, de bem-estar, de segurança para nós, para a nossa família, mas é importante que nós fiquemos atentos ao que é necessário e ao que é supérfluo. Porque o nosso objetivo aqui não é de juntarmos os bens materiais. Porque não levaremos nada daqui. Tudo ficará aqui. Então, é importante que sim, nos dediquemos ao trabalho, ele nos dignifica, ele nos mantém, mas nunca nos esqueçamos daquilo que é a prioridade. Do porquê de nós estarmos reencarnados aqui, neste momento. Bom, quando Jesus então nos fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, de que forma que nós podemos entender essas palavras de Jesus? É claro que nós sabemos que ele falou isso no sentido da perfeição relativa a que nós estamos, neste momento, suscetíveis. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe que a natureza não dá salto. Mas ele foi aquele também que nos falou sobre a parábola do grão de mostarda e que comparou àquele lavrador que planta aquela semente, que naquela época de Jesus era a menor, uma das menores sementes que existem, mas que também, depois que ela passa pelas etapas do crescimento, do desenvolvimento, ela se transforma numa árvore enorme e frondosa, e que vai se transformar em pouso, em local de refúgio para os pássaros. Quando Jesus, então, fala essa parábola, nos mostrando que todos nós, por menor que sejamos, trazemos dentro de nós o DNA da perfeição, esse germen da perfeição. E que nós, adubando o nosso solo, adequando o nosso solo, buscando as condições necessárias, também nos tornaremos um dia essas árvores frondosas. Então, ele está nos conclamando a olharmos lá na frente, para alcançarmos o nosso objetivo. E ele nos diz de que forma alcançá-lo.
Exatamente quando ele resume os 10 mandamentos de Moisés em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, nós estamos no caminho da perfeição. Então, nós sabemos que é esforço de cada um de nós. Quando Jesus se apresenta a Saulo de Tarso, às portas de Damasco, Saulo, que estava se direcionando para Damasco com o objetivo de perseguir e matar cristãos, quando vê a figura do mestre, fica tão impactado que literalmente cai do cavalo. E ali, naquele momento, é como se um raio o tivesse atingido. E ele percebe que ele estava completamente equivocado e que aquele é o Senhor. E neste momento ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E tem a sua vida completamente transformada. Jesus, quando vai ali buscar a Saulo, ele enxergava Paulo. Ele sabia quem era aquele espírito. Então, Jesus nos enxerga com o nosso potencial, com aquilo que ele sabe que está dentro de nós, que basta apenas que nós façamos florescer as virtudes, o amor a Deus, ao próximo e a nós. A perfeição consiste em amarmos os inimigos, fazermos o bem a quem nos odeia, orarmos pelos que nos perseguem. Então, nós vamos chegar à conclusão de que a caridade, né, a essência da perfeição é a caridade na sua ampla acepção, porque implica na prática de todas as outras virtudes. E nós vamos nos lembrar o que é respondido quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendi Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade. A caridade material, ela ainda é necessária, sim, mas não podemos parar na caridade material, porque a verdadeira caridade, os Espíritos nos ensinaram, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Mas nós vivemos com uma situação de entrave, que é o egoísmo. Esse vício moral, que é considerado a chaga da humanidade. O egoísmo, ele é um entrave para esse nosso processo evolutivo, para o nosso aperfeiçoamento. E ele se manifesta de várias formas. O egoísmo pessoal, que é aquilo, né, de eu só enxergar para os meus interesses. O egoísmo de família, quando eu quero o melhor só para a minha família e não me preocupo com os demais. Egoísmo de casta. Aqui nós não temos casta, mas nós temos as classes sociais. O egoísmo de nacionalidade. Então, sempre que nós queremos o que é melhor, só para nós ou para os nossos, e não nos preocupamos com a coletividade, nós estamos sendo egoístas. E a questão 785 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E o que é egoísmo? Nós vamos buscar uma definição. Encontramos que egoísmo é o amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar unicamente para os seus interesses em detrimento dos interesses alheios. E aí ele prossegue nesta mesma resposta. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre. E parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e o orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Vejam só como as coisas são interessantes. Aquilo que motiva a busca do sucesso, da fama, do reconhecimento, do dinheiro, é que faz com que o homem se debruce nos laboratórios, atrás de novas descobertas, das pesquisas, que vão beneficiar a humanidade. Então, na verdade, quando ele fala da questão do progresso, ele se refere ao progresso moral, porque o progresso intelectual, esse avança de forma vertiginosa. Imaginemos quanto progresso intelectual nós tivemos no último século. Passos enormes que o homem deu, que a humanidade deu. Então, precisamos agora cuidar da outra asa da evolução,
Porque Emmanuel nos fala que a nossa evolução, ela tem duas asas, do amor e da sabedoria. Precisamos cuidar do aspecto da evolução moral, esse esforço constante de nos melhorarmos. Na 913, entre os vícios, qual se pode considerar o pior? E aí os espíritos respondem e reforçam. Já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. E diz mais, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por isso que ele é a chaga da humanidade. E aí os espíritos nos trazem um alerta. Aquele que deseja se aproximar, já nesta vida, da perfeição moral, deve arrancar de seu coração todo sentimento de egoísmo, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, nós já sabemos qual é o caminho, nós já sabemos qual é a fórmula, porque Jesus nos trouxe. O Espiritismo veio tirar o véu para a nossa compreensão. O que é que falta agora? Falta a nossa vontade. Porque os Espíritos dizem que se nós tivéssemos um pouquinho que fosse de vontade, nós faríamos grandes prodígios. Como combater o egoísmo se temos dificuldade de perceber quando estamos sendo egoístas? Porque muitas vezes, nós temos dificuldades para enxergar os nossos erros. Nós conseguimos ver de forma muito clara o erro do outro, mas não conseguimos enxergar os nossos equívocos. Então, é preciso que nós desenvolvamos a humildade para enxergarmos que nós também somos falíveis e que nós erramos. E que é normal nesse nosso estágio evolutivo. E que depende de esforço de cada um de nós para aprendermos e não errarmos mais. Mas a resposta que os Espíritos nos trazem é: vale lembrar que Jesus já nos ensinava que não devemos fazer com os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Ou seja, nós precisamos estar atentos às nossas atitudes, observando se eu estou fazendo algo que está ferindo alguém. E se isso que eu estou fazendo, caso fosse o contrário, eu estivesse sofrendo de alguém essa mesma atitude, se isso me causaria algum mal. Então, é a necessidade da empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro. E quando nós somos egoístas, então? Existem muitas ocasiões em que nós somos egoístas. Mas, por exemplo, nós trouxemos alguns exemplos. Quando nós queremos que prevaleça a nossa vontade. Nós queremos ter sempre razão, nós queremos fazer sempre da nossa maneira. Isso é uma forma de nós demonstrarmos egoísmo. Quando nós ouvimos o som com volume muito intenso e não nos preocupamos com os nossos vizinhos. Quantos de nós já tivemos problemas com isso? O vizinho que resolve fazer uma festa e ficar com o som ligado em máximo volume, varando a noite, incomodando a todos ao seu redor. Isso é uma forma de egoísmo, porque eu não penso que aquilo que eu estou fazendo está prejudicando alguém. Eu só me importo com o que eu quero. Quando nós dirigimos como malucos, não nos preocupando com as consequências, nós estamos sendo egoístas. Porque podemos provocar um acidente que vai ferir não somente a nós, mas outras pessoas que não têm nada a ver com a nossa irresponsabilidade. Quando eu vejo os meus próprios interesses acima dos interesses da coletividade, eu também estou sendo egoísta neste caso. E quando eu prefiro ficar em casa vendo TV, né? Ao invés de fazer algo que possa beneficiar o próximo. Vejam bem, meus irmãos, com isso eu não estou dizendo que nós não podemos ter momentos de lazer, porque nós devemos. Também existe a lei do repouso, a lei do trabalho e a lei do repouso. Então, é claro que em alguns momentos, nós queremos sim ficar em casa assistindo TV, nós queremos assistir um filme, ler um livro, fazer algo para o nosso repouso, e isso é necessário. A questão é nós sabermos dosar até que ponto nós vamos abrir mão de fazer algo que possa beneficiar alguém para ficarmos na ociosidade. É apenas o equilíbrio. Na questão 914, Allan Kardec pergunta: parece bem difícil extinguir inteiramente o egoísmo do coração do homem se ele estiver baseado no interesse pessoal. Pode-se conseguir isso? E os espíritos dizem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais.
É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. E isso depende da educação. Vejam só, à medida em que nós vamos compreendendo melhor a justiça divina, nós vamos entendendo que a vida material é apenas um instante, que nós precisamos nos preocupar com aquela bagagem que nós vamos levar conosco no retorno ao mundo espiritual, que não são os bens materiais. E os espíritos dizem que é preciso reformar as instituições humanas e isso depende da educação. Que educação? E eles deixam claro, não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. É a educação no seu sentido mais amplo, não apenas a instrução. E aí, olha só o que eles nos dizem. A educação bem entendida é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, o conjunto de qualidades do homem, como se conhece a de manejar as inteligências, será possível endireitá-los, como se endireitam plantas novas. Mas esta arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Um dia nós chegaremos lá. Na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E claro que todas elas têm o seu mérito, mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal, pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. A mais meritória das virtudes é quando eu faço algo por alguém, sem querer nada em troca, sem querer gratidão, sem querer reconhecimento, sem querer troca de favor. Não, eu faço porque eu sinto vontade de ajudar alguém. Isso me faz feliz. Então, essa é a mais meritória das virtudes. E aí, Allan Kardec, né, ele tem umas sacadas legais, porque ele pergunta assim, mas há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, que não precisa vencer nenhum tipo de sentimento contrário. Essas pessoas, elas têm tanto mérito quanto aquelas que têm que lutar contra a sua natureza e que superam essa natureza. Porque ele pensa, né, Allan Kardec pensa assim, será que não tem mais mérito aquele que precisa se esforçar demais para ser bom? Mais do que tem aquele que já é naturalmente bom? E aí os espíritos dizem, né, que aquelas que não têm que lutar é porque essas já lutaram no passado. Nelas o progresso está realizado. Para estas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas naturais. Para ela, o bem tornou-se um hábito. Percebam isso. Nós podemos aprender a sermos bons. O bem pode ser um hábito que nós vamos adquirindo. Então, como é que se adquire um hábito? Fazendo repetidamente a mesma coisa. Então, quando nós começamos a fazer o bem, nós vamos insistindo em fazer o bem, fazer o bem. A princípio, aquilo demanda um esforço danado, daí a pouco se torna natural e espontâneo. É repreensível aquele que faz o bem, sem visar recompensa na terra, mas na esperança de ser recompensado na outra vida, para que lá a sua posição seja melhor. Esse pensamento prejudica o seu progresso? Quem de nós já não pensou? Preciso ser bom, preciso fazer caridade, porque quero um bom lugar após a desencarnação. Quantos de nós já não tivemos vontade de ir para nosso lar? E nós sabemos que existem muitas outras colônias, como o nosso lar, e muito melhores. E aí os espíritos nos alertam. É preciso fazer o bem pela caridade com desinteresse ou sem interesse. Fazer o bem apenas pela alegria de fazer o bem. Então, é o nosso dever na reencarnação, esse dever que é o conjunto de prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. O dever que nós precisamos colocar em prática. Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, ele fala: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Todos nós temos deveres. Normalmente nos lembramos apenas dos direitos. Não nos esqueçamos de que isso é uma via de mão dupla. Temos sim os nossos direitos, mas também os nossos deveres. Precisamos estar atentos para não deixarmos de cumpri-los.
Lázaro fala do dever moral, e não do dever que as profissões impõem, que é claro que também é importante de ser seguido. Mas Lázaro está indo além. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Nós temos o poder da escolha. Mas como determinar o dever com exatidão? Como é que nós vamos entender qual é o meu dever, o que é que eu devo ou não devo fazer? E olha só a dica. O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, meu dever é respeitar o outro. Eu preciso respeitar a outra pessoa, as outras pessoas, assim como eu também quero ser respeitados. Mas, enfim, a questão 917, então Kardec pergunta: qual o meio de destruir o egoísmo? Nós pegamos um trechinho da resposta. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material, e principalmente com a compreensão que o Espiritismo vos dá do futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. Nós, então, aprendemos que o dever, deixa eu ajeitar aqui de novo, nós aprendemos, então, que o dever, ele faz parte da nossa vida, que nós estamos aqui com este objetivo do crescimento, do aprendizado. Deixa eu interromper aqui, pronto. Nós estamos aqui com o objetivo do conhecimento, do aprendizado, e é necessário que nós façamos um esforço enorme, buscando essa perfeição, buscando essa mudança de atitude na nossa vida. Então, fiquemos atentos quando identificarmos onde estamos errando, quais são os nossos pontos frágeis, onde precisamos começar a trabalhar no sentido de nos melhorarmos. Porque não vamos nos esquecer que nós estamos cercados o tempo inteiro pelos espíritos, aqueles desencarnados que vivem aqui conosco, convivem conosco, numa outra dimensão. Muitos que são nossos amigos, nossos irmãos, que querem o nosso bem, querem nos ajudar, que estão sempre conosco, nos aconselhando, né? Nos orientando a seguirmos o caminho do bem, o nosso espírito protetor, os outros espíritos familiares e amigos. Mas não nos esqueçamos que também aqueles com os quais nós tenhamos vínculos do passado, espíritos que nós tenhamos prejudicado, que se sentem credores a nosso respeito, ou outros espíritos zombeteiros que se divertem em ver a dificuldade do outro. Eles também estão ao nosso redor, tentando nos influenciar. Quando Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, a resposta é: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos, com a forma como nós lidamos, porque a influenciação depende muito de nós aceitarmos ou não. É sintonia mental, não é? Então, nós queremos mais uma vez agradecê-los pela oportunidade de estudarmos juntos, lembrando que Jesus nos traz o sentido da vida pelos seus ensinamentos. Que nós possamos, tendo Jesus como modelo e guia, trabalharmos para o nosso aperfeiçoamento. Um grande abraço aos queridos irmãos. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja.